Será que nós não somos esses discípulos hoje, diante do túmulo? A gente olha para o túmulo e a gente toma uma decisão. Eu vou largar. Eu vou voltar para a vida que eu tinha. E é por isso que hoje as pessoas não são firmes em seus posicionamentos na igreja. Elas começam e param. Elas começam a fazer e desistem. Elas assumem responsabilidades e logo abandonam. Um dia elas falam assim, pastor, pode contar comigo. 2 dias depois, não, pastor, Deus me deu uma palavra. É como se o GPS de Deus estivesse biruta. Que uma hora aponta para uma direção, outra hora aponta para outra. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. E é um argumento inquestionável, porque se alguém chega para você e fala assim, Deus falou meu coração, quem sou eu para dizer que não falou? Só que pelos fatos, circunstâncias e capacidade de crítica que a gente tem, a gente fala assim, acho que não foi Deus que falou, não. É a tua voz falando ao teu próprio coração. Porque Deus não é Deus de confusão. Talvez você tenha entrado aqui hoje exatamente com essa perspectiva. Senhor, eu estou decepcionado. Porque tudo que eu projetei em receber do Senhor, em viver do Senhor, eu não vivi. E abre um parênteses aqui, igreja. Isso muito em função de falsos profetas que pregam coisas que Deus nunca mandou pregar. Em outras palavras, tem muita gente iludida, muita gente como esses discípulos, porque eles foram ensinados de forma equivocada. Líderes que têm a mídia nas mãos, mídia que reverbera a voz dele pelos 4 cantos do país. E dentro da linguística a gente diz, irmão, que a quantidade valida o discurso. Eu estudei isso no meu mestrado. Alguém pode chegar aqui, um anônimo, e falar a verdade mais absoluta. Aí vem um cara que é famoso, fala a pior mentira. Mas como a voz dele alcança mais pessoas, a voz dele passa a ter mais credibilidade do que o anônimo. Você está entendendo ou não? Sim ou não? Então, para piorar, esses falsos pastores são os mais famosos, são os que mais têm mídia, são os que mais têm seguidores. E aí eles fazem a arruaça e vão enganando as pessoas. Vão construindo na mente das pessoas que Deus existe para satisfazer as suas expectativas. E quando essas expectativas não são satisfeitas, a culpa é das próprias pessoas que não tiveram fé ou não cumpriram o rito que esse falso líder apresentou a eles. Criticam as religiões de matrizes africanas, fazem a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Porque há modelos de ritos e sacrifícios para se alcançar a benesse de uma divindade. Você, diante do túmulo, é como os discípulos no caminho de Emaús? Você está frustrado com Deus? Ou você já esperava o que aconteceu? Se as minhas expectativas são terrenas, pode ter certeza, você sempre será um cristão frustrado. Eita! Essa é a parte, Sandro, que ninguém glorifica. Porque as igrejas estão abarrotadas de gente fazendo campanha, fazendo mandinga gospel, negociando na casa do Senhor. Ofertas, dízimos, ritos, frequência de determinados cultos. Essa é a expectativa. E aí, quando a expectativa é frustrada, sabe o que essas pessoas fazem? Elas voltam para o lugar de onde elas vieram. Por isso que o número de desigrejados hoje cresce mais do que o número de igrejados. Aqui neste lugar nós temos ensinado exatamente o oposto, irmão. Que você cresça, que você se desenvolva, beleza. Mas a sua herança não é aqui dessa terra, a sua herança é o próprio Senhor. E quem vive nessa perspectiva nunca será frustrado. Porque cada problema, cada desilusão que a gente tem, cada
dor que a gente vive, nós cremos, faz parte do processo de formação que Deus tem com a gente. Ninguém está desejando aqui problema, dificuldade, ninguém gosta, nós não queremos. E nem Deus se alegra com as nossas dores e angústias. Mas elas fazem parte da jornada. Dizer que não é gerar falsas expectativas. E aí eu me pergunto, quem botou na cabeça desses camaradas, porque eles eram discípulos, gente. Nós não estamos falando de gente anônima, não. Eles eram discípulos. Se eles eram discípulos, eles caminhavam com Jesus também. Não eram parte dos 12, mas estavam ali naquele grupo de pessoas que ia para uma banda, ia para outra banda, atravessava o mar da Galileia, ia para a Judéia, voltava para o norte, ia para Jerusalém. Esses caras foram ensinados por quem? Quem disse a eles que a morte de Jesus era o fim? Eles não entenderam que a morte de Jesus era o que se estava aguardando para cumprimento de uma promessa que nos libertaria para sempre. Amém? Pastor, então o que você está querendo dizer? Que eles deveriam estar vibrando. Porque aquilo que foi profetizado aconteceu.